Hoje vamos falar da causa raiz da timidez. Para quem já me conhece, para quem não me conhece, eu sou Emanuele. O meu grande propósito é ajudar as pessoas a ressignificarem os seus problemas emocionais desde a causa raiz. Então, descobrindo e resolvendo a causa raiz. A timidez como conceito, né? Na psicologia, a gente chama como o medo camuflado. O que é isso? As pessoas tímidas, elas são pessoas que têm medo de serem avaliadas, medo de serem criticadas, ignoradas ou rejeitadas. Então, os tímidos, eles têm esse movimento do quê? De medo. Medo da opinião do outro. Medo de não atender à expectativa. Portanto, os tímidos, eles não têm exatamente um controle sobre o medo que eles sentem. Porque a forma que eles têm de se proteger desses pavores todos, ou seja, desses medos todos, é se fechando em si mesmo. Então, se a gente puder usar uma metáfora para os tímidos, digamos assim, os tímidos, eles são aquela conchinha fechada, a tartaruga dentro da caixa, a rosa, a flor, né, fechadinha nas pétalas. Então, essa é a forma que queridos, né? Os tímidos, eles conseguem se proteger desse mundo. Por quê? Mesmo situações em que nós, talvez, que não temos o processo da timidez, não vemos risco, não sentimos efetivamente o risco envolvido, os tímidos, eles sentem tudo como algo, tudo no sentido de exposição, no sentido de comunicação, eles têm uma tendência a sentir como algo que gera um risco e um desconforto interno muito grande. Então, eles se fecham dentro deles mesmos, num sentido de se proteger. O que as pessoas, às vezes, elas confundem? Confundem timidez com o processo de introversão. Então, existem pessoas que são introvertidas e pessoas que são extrovertidas. E ainda existe a diferença entre as pessoas introvertidas e os tímidos. Então, as pessoas extrovertidas são aquelas pessoas que têm uma habilidade e uma facilidade muito grande de se expor, se colocar diante de um grupo. Quando chegam em um grupo novo, são aquelas que quebram gelo, que falam, que interagem, que têm facilidade de fazer amigos. O introvertido não. O introvertido, ele tem uma tendência a se colocar mais para dentro dele mesmo. E ao se colocar mais para dentro dele mesmo, ele prefere mais a solidão ou a solitude, como algumas pessoas preferem, né? Que é solitude é esse contato consigo mesmo, de estar na sua própria presença. E os introvertidos, eles, na base da essência deles, eles têm uma necessidade de estarem mais consigo mesmos, mas eles não se preocupam com a opinião do outro. Então, eles são mais para dentro, eles se conectam mais com eles mesmos, mas se eles tiverem que colocar a opinião deles, eles vão colocar a opinião e não tem problema nenhum. Agora, como é que a gente diferencia o introvertido do tímido? O tímido é aquele que tem medo de se expressar, porque ele tem medo de falar alguma coisa errada, ele tem medo de gerar algum desconforto na fala dele em relação a outra pessoa. Então, essa é a grande diferença entre o introvertido e o tímido.
Ambos são mais conectados consigo mesmos, o introvertido por um desejo interno e o tímido muito mais por um processo do quê? De medo da opinião do outro, de medo de se expor. É como se o tímido sente mais vergonha. O introvertido ele não sente vergonha. O introvertido ele tem uma característica que ele não gosta muito de interação social e fica mais conectado com ele mesmo. Então está mais em solidão ou em solitude. Porém, ele não tem problema nenhum em falar o que sente e o que pensa. O tímido já não, porque o tímido tem muito medo da opinião do outro. Medo de não ser amado, medo de não ser aceito, medo. A palavra e a emoção que define uma pessoa com timidez é o medo. E alguns conectam-se também com o sentimento de vergonha. Essa é uma das características. E ainda existe uma terceira situação que eu gostaria de explicar para vocês, que não é timidez, que não é introversão, que é o próprio processo de fobia social, ou seja, o medo de estar em contato com pessoas. A fobia social, ela é o quê? Quando a pessoa tem uma fobia social, que é um medo exagerado, ela tem um medo extremo de comer, beber, falar ou mesmo escrever diante do público. E o que acontece? Qual que então é a diferença entre um processo de timidez e um processo de fobia social? Na timidez, a pessoa sente um medo, fica mais quietinha, fica mais sentindo o grupo, mas quando ela vai sentindo segurança, ela vai se abrindo e vai falando e vai se expondo. Então, ela vai se sentindo mais confortável. Agora, o processo de fobia social, quando a pessoa ela tá fóbica, ou seja, quando ela já tá diante de uma doença emocional, digamos assim, ela não consegue relaxar, ela não se tranquiliza, ela não fica leve, muito pelo contrário, ela vai cada vez piorando mais, porque ela vai ficando cada vez mais ansiosa. Então, se alguém tá vendo ela comer, se alguém tá vendo ela falar e ouvindo, né, ela falar, ou mesmo a ela escrever, o fóbico social, ele fica cada vez mais angustiado, cada vez com mais ansiedade. E aí vem os sintomas físicos característicos da ansiedade, que às vezes é ataque cardíaco, né, o coração batendo rápido, aí vem o tremor, aí a voz ao invés de sair começa a ficar meio trêmula. E aí vem todas as outras reações, né? Pensamento acelerado, às vezes dá branco, sudorese, enfim. Na fobia existe todo esse desencadeamento de sintomas e não melhora sem que a pessoa saia da situação. No processo da timidez, quando a pessoa se sente confortável no grupo ou se sente mais acolhida no grupo, ela consegue se sentir mais tranquila. Então ela fala uma frase, percebe como o grupo, se o grupo acolhe, ela vai falando outra frase e assim ela vai, o que a gente chama de literalmente se soltando. E o que é importante entender? Existem dois tipos de timidez, porque a gente acha que todo mundo é tímido ou que existe só um tipo de timidez. Então, o que acontece? O primeiro tipo de timidez é o que a gente chama de timidez situacional. O que acontece? Ninguém é 100% extrovertido. E o que acontece? Quando existem situações específicas, no sentido de, por exemplo, né? Eu vou falar em público,
eu vou sair pela primeira vez com uma pessoa, vou ter um encontro, um encontro amoroso, né? Um encontro para conhecer alguém, uma entrevista de emprego, enfim, situações em que você é exposto a um processo de avaliação, de julgamento, onde você vai de certa maneira ter que se expor. Você pode sentir um pouquinho de timidez. Então essa é a timidez situacional. Mas é um processo do quê? É até chegar no ambiente, é até começar a conversar com a pessoa, depois você se sente confortável. E existe o segundo tipo de timidez, que é a timidez que a gente considera como timidez crônica. Então, o que acontece? A pessoa se sente ameaçada e em risco a maior parte do tempo. Não é só em situações específicas, porque na timidez situacional tem um gatilho emocional. Então, eu vou falar, né, vou conhecer uma pessoa, vou ter um encontro com uma pessoa, eu me sinto um pouco tímida, reservada, mas depois eu consigo me expor. Agora, na timidez crônica, qualquer situação, qualquer exposição, qualquer pessoa nova vai gerar aquela sensação de desconforto interno. Normalmente vai dificultar o desempenho social e o desempenho, às vezes até mesmo profissional, das pessoas que se sentem tímidas. Então, as pessoas que sentem timidez crônica, elas têm dificuldade de se relacionar com pessoas estranhas. Então, é novo, seja no trabalho, seja nas relações afetivas, seja nas relações de amizade, também a pessoa tem dificuldade de se relacionar com pessoas novas, estranhas do seu convívio, e tem dificuldade também de fazer novas amizades. O que acontece? Isso de ter dificuldade, de ter esse desafio de se expor diante de pessoas novas, faz com que as pessoas tímidas criem uma autoimagem negativa de si mesma. Então, assim, já vem, depois eu vou explicar para vocês, né, da onde é que vem esse processo da timidez. Mas as pessoas tímidas, por ter essa dificuldade de se posicionar ou de se comunicar com pessoas novas, elas já criam uma autoimagem pesada e negativa delas mesmas. Então, quando elas olham para si mesmas, elas já olham com esse senso de julgamento, já olham com esse senso do que? Mas eu não sou boa mesmo. Elas já criam até uma barreira social, pessoal, que a gente ama. Por quê? Quando você se sente tímido, você tem dificuldade de olhar inclusive no olho da pessoa. E aí você fica, normalmente o posicionamento, né, o posicionamento físico de uma pessoa tímida é aquela pessoa que tem pouco contato visual, então ela normalmente fica mais com a cabeça baixa, tem um tom de voz baixo porque já não quer falar, e quando fala às vezes as pessoas têm dificuldade de ouvir. E também são pessoas que ruborizam, né? Que ficam com vergonha. Então, às vezes, precisam falar, a voz, além de ficar trêmula, o rosto fica todo vermelho em qualquer situação em que ela precise se expressar. Não necessariamente quando acontece algo que dá um gatilho de vergonha, né? Às vezes alguma pessoa fala algo e você se sente envergonhado, você fica com o rosto vermelho, ruboriza. Isso é uma situação. No caso do tímido, o fato dele falar já gera essa ruborização. E às vezes não é no rosto, às vezes você observa no colo,
né? Ou até mesmo aqui no pescoço, é como se criassem manchas vermelhas, tanto no colo quanto aqui no pescoço. Então essas são características de postura física que a gente observa nas pessoas que são tímidas. Esse pouco contato visual, essa voz mais baixa e também a ruborização que acontece. Por quê? Porque é como se ela tivesse o tempo todo se sentindo envergonhada. E normalmente as pessoas que são tímidas, elas são mais solitárias e entendam. No introvertido, o introvertido ele se sente bem com a própria companhia. Então ele sente solitude. Agora, o tímido, ele se sente só, ele sente solidão, porque ele gostaria de estar em contato com as pessoas, ele gostaria de estar interagindo com as pessoas, no entanto, ele se recolhe para dentro dele mesmo para fazer um processo de proteção, por insegurança, por preocupação excessiva, por medo do julgamento e da opinião das outras pessoas. E o tímido, ele sempre se sente meio bobo. É como se ele tem medo de fazer, de se sentir bobo falando aquilo que ele está sentindo, de gerar algum tipo de desconforto, de julgamento do outro em relação a ele mesmo. Então, os tímidos, eles têm uma autocrítica elevada e eles são sempre aqueles que estão se cobrando, se culpando e são bastante perfeccionistas como característica de personalidade. Você precisa entender que se você está se identificando com o processo da timidez, se você se vê tímido muito mais do que numa situação que você se vê constantemente tímido, então dentro dessa timidez crônica, você deve estar se perguntando agora, mas Emanuele, da onde vem esse sentimento de timidez? Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas não se percebem tímidas desde a infância. Às vezes vão desenvolver a timidez na adolescência ou até mesmo na idade adulta. O que é importante entender? Você só vai desencadear timidez, seja na tua adolescência ou na tua idade adulta, quando você tem situações mal resolvidas na tua infância. Leia-se infância dos 0 até os 7 anos, na formação da personalidade. Então eu vou citar para vocês aqui algumas possibilidades, né? O que são fatores que desencadeiam timidez na idade adulta. Primeiro fator, vida intrauterina. O que acontece? Quando a gestação ela não foi planejada pelos pais, ou quando a gestação foi muito conturbada, tiveram muitas situações de brigas, de desentendimentos por causa da gestação, ou mesmo se a mãe precisou esconder a gestação. Então, gestação não planejada, conturbada ou que foi escondida, a criança já nasce com uma sensação de que não é bem-vinda, de que está atrapalhando a mamãe ou o papai. Então, se a tua gestação ela foi uma gestação que se enquadra em uma dessas características, observa se você conseguiu lidar com isso já ou não, porque a gestação é sim um dos primeiros gatilhos emocionais para o processo da timidez, porque a criança já cria um sistema neural interno de que ela não se sente bem-vinda, é como se fosse um intruso no útero materno. Então, vou te pedir para que você reflita. Você, quando chega em um ambiente novo,
você se sente como se fosse um intruso? É como se você sempre estivesse incomodando, atrapalhando? Sabe aquelas pessoas que vivem pedindo desculpa, elas quase pedem desculpa porque elas existem? Então, essas pessoas têm problemas na vida intrauterina e elas precisam olhar saudavelmente para isso. E isso, muito provavelmente, foi registro que está guardadinho lá no teu inconsciente, na tua vida intrauterina. Segundo fator, sofreu bullying na escola ou na infância. Claro, talvez na tua infância não era chamado de bullying, agora que se chama bullying. Mas o que é o bullying? São brincadeiras maldosas feitas com alguma característica, ou seja, alguma característica física da pessoa, alguma característica emocional, intelectual, mas enfim, são brincadeiras de mau gosto que são feitas por outras pessoas. E aí o que acontece? Dentro do cérebro da criança vai se criando uma sensação de quê? De que a criança é um fracasso, de que do jeito que eu sou, a forma como eu existo no mundo não é saudável. E aí o que acontece? A criança, ela vai aprendendo ela não aprende, na verdade, ela não desenvolve a habilidade, na verdade, de lidar com as críticas. Porque a criança, no bullying, ela toma aquelas falas, aquelas brincadeiras dos coleguinhas como verdade. E ela não consegue dizer que aquilo não é verdade, ou então fazer passar de um ouvido para o outro, né? Ou seja, não tomar aquilo como pessoal. Porque a criancinha querida, ela tá num processo grande de querer ser amada, ser aceita e ser validada. E o que acontece? Quando você não consegue separar o que o outro está falando de uma característica tua, você toma aquilo como algo verdadeiro. E aí se preocupa muito do que vão pensar, do que vão sentir em relação a ela, a criança, né? Então, quando o pai ou um dos pais é muito agressivo, normalmente as crianças também acabam desenvolvendo um processo de timidez, porque a agressividade dos pais gera um sentimento de proteção. Eu quero me recolher, então eu não vou gerar problema. Então, quanto menos falar, quanto menos comportar, quanto menos se posicionar, mais seguro, digamos assim, é o processo de resguardo, de proteção, exatamente. Situações em que as crianças não receberam elogios. Então, o pai e a mãe muito críticos, às vezes não só o pai e mãe, mas a família toda, né, muito crítica, sempre cobrando, sempre exigindo. Quando a criancinha faz algo que é bom, que é positivo, os pais às vezes não têm habilidade de elogiar e dizem: não fez mais do que a tua obrigação. Então, quando a criança foi muito criticada na infância, é um gatilho para o processo de timidez, porque ela, de novo, né, se guarda dentro dela para ficar fazendo o seu processo de proteção, para não gerar nenhum desconforto aí com o pai e com a mãe. Crianças que não aprenderam a lidar com as emoções, então assim, são crianças que elas não conseguem lidar com frustração, elas não conseguem lidar com a crítica do outro, elas se sentem inseguras, elas se sentem de certa maneira não amadas, não elogiadas, não acolhidas. Então, antes de se expor, e talvez enquanto adulto, né?
antes de se expor e ter algum tipo de crítica ou até mesmo algum tipo de julgamento do outro, eles necessariamente preferem se guardar dentro de si do que se expor. E isso é claro, se um dos pais ou os pais, os dois, né, são tímidos, são tímida, a mãe é tímida ou o pai é tímido, a criança já não é estimulada a se expor, a se colocar, a falar do que sente e do que pensa. Bem como famílias, normalmente famílias tímidas, de pai e mãe tímidos, são famílias que têm dificuldade de demonstrar afeto. Às vezes é o afeto pelo abraço, às vezes é o afeto do dizer eu te amo, às vezes é o afeto de simplesmente ter contato, né? Tocar nas pessoas. Então, normalmente os tímidos, eles têm essa dificuldade de tocar, de expressar, de demonstrar afeto. Ai, mas eu tenho vergonha de dizer eu te amo. Eu tenho vergonha de dizer que essa pessoa é importante para mim. Eu tenho vergonha ou eu sou tímida para falar do que eu sinto, né? Por quê? Porque não foram estimulados no decorrer da sua história. Então, lembrem, né? Indiferentemente, quando eu falo da infância, não estou falando aqui para que vocês culpem, responsabilizem seus pais ou responsabilizem os seus familiares, mas sim que vocês tomem consciência e entendam que existe a possibilidade de fazer diferente. O que na maior parte das vezes, quando se fala no processo da timidez, as pessoas têm uma barreira. Normalmente quem é tímido já tem como já tem uma autoimagem negativa, faz o quê? Faz o processo de se colocar numa situação onde é muito difícil ressignificar, é muito difícil mudar. Todo mundo da minha família é igual, todo mundo, né, já age dessa forma, já fica mais calado, já não fala de emoção, já não demonstra emoções. Então, as pessoas já colocam, os tímidos, quando você começa a colocar uma possibilidade de resolução, eles já começam a criar as resistências. Por quê? Porque eles estão sempre na defensiva. E é como se, quando eu falo, existe uma possibilidade de ressignificar, é como se eles sentissem, mas isso, ela já está criando uma expectativa em relação a mim. Será que eu vou conseguir ressignificar? Será que eu vou conseguir, entre aspas, atender a expectativa dela? E aí, como já tem uma autoimagem negativa, a autoestima já é baixa e existe um processo de insegurança, os tímidos normalmente têm dificuldade de se colocar e de se apoiar, na verdade, em fazer diferente a sua história. Qual que é o jeito errado de buscar a causa raiz da timidez? Então, acontece muito, né? Emanuele, eu tenho dificuldade de falar em público. Emanuele, eu tenho dificuldade de demonstrar meus sentimentos. Emanuele, eu sou muito fria no meu relacionamento afetivo, seja com os meus amigos ou seja com o meu parceiro ou a minha parceira. Então, qual que é o jeito errado, gente? O jeito errado é, por exemplo, né? Eu tenho dificuldade de falar em público. Curso de oratória vai ajudar? Vai ajudar. Só que no curso de oratória, normalmente você vai treinar o teu racional a lidar com as reações emocionais, mas você não vai resolver a raiz. Então, para quem tem dificuldade de falar de sentimentos, para quem tem dificuldade de expressar sentimentos, eu preciso, né? Muitas pessoas falam, eu preciso treinar as minhas habilidades sociais. Vai resolver fazer
técnicas racionais para treinar a habilidade social? Vai, parcialmente. Por quê? Porque a raiz do problema vai estar lá na tua infância. Então você precisa ir olhar lá para a tua criança, ir olhar para aqueles sentimentos de insegurança, de medo, de crítica, de tudo aquilo que aquela criancinha, que aquele menininho ou que aquela menininha que você foi não conseguiu se sentir nutrido, não conseguiu se sentir validado. Porque na criança, dos 0 aos 7 anos, gente, nós não temos senso crítico para entender: ah, isso que a pessoa está falando é a opinião dela. Ah, isso que ela está... essa brincadeira que esses coleguinhas estão fazendo não tem nada a ver comigo. Tem a ver com eles. Eles é que são, sei lá, gordinhos, magrinhos, orelhudos, narigudos, seja lá o que for que você passou, burros, né, CDF, sei lá, enfim, né? A criança, ela recebe tudo como se fosse uma esponjinha. Essa dificuldade de falar em público, essa dificuldade de demonstrar afeto, essa dificuldade no relacionamento afetivo, ela precisa ser tratada lá na tua infância, porque foi a tua criança que sentiu falta disso. Outra situação que pode ter gerado, que gera também processo de timidez, que eu esqueci de comentar antes, é se você passou por algum processo de humilhação, se sentiu humilhado, desvalorizado, desrespeitado na frente de algumas pessoas, nem que tenha sido de maneira injusta. Honestamente, se você passou por um processo de humilhação, você tem um desafio no processo de se expor. Em algum nível você acaba tendo dificuldade e desafio no processo de se expor. Então é isso que você precisa conseguir olhar. O jeito errado é justamente você olhar só para aquilo que está acontecendo com você nesse momento e fazer o curativo só. A gente precisa ir limpar a ferida, a gente precisa olhar com mais amor e com mais leveza para o processo. Ter dificuldade de olhar para a criança significa que tem algumas coisas que estão mal resolvidas lá dentro de você e o teu racional, ele está de alguma forma te limitando, ele está de alguma forma te protegendo, para que você não passe por aquela dor, para que você não passe por aquele sofrimento. Então, é necessário sim olhar para o espelho e ir autorizando, né? É cada vez mais fácil olhar para minha infância, é cada vez mais fácil acessar a minha criança, é cada vez mais fácil para mim olhar com profundidade para mim mesma. Porque o que acontece, né? Existem até muitas pessoas que nem se autorizam a olhar para o passado. Por quê? Porque dói, porque machuca, porque gera desconforto. Então, as pessoas, elas racionalizam tudo. Então, é importante ir olhando, buscando, né? Vai no máximo que você consegue. Pega uma foto tua, pega uma foto da tua infância e vai olhando para aquela criança, vai olhando nos olhos dela, vai sentindo o que ela sente, porque tudo, lembram, tudo está guardado dentro da nossa mente. Algumas coisas, né, usando a metáfora do iceberg, algumas coisas estão conscientes e a maior parte delas estão no inconsciente. Então, é um processo de amor consigo mesmo, é um processo de acolhimento consigo mesmo, mas é também um processo de parar, de responsabilizar os outros, os pais, a família, enfim, é justamente olhar com mais profundidade que você pode para você mesmo, é fazer esse reencontro. Então, se você tem dificuldade de acessar a tua criança,
Pegue uma fotinho que você tenha da tua infância, pode ser junto com outras pessoas, não tem problema. O importante é que você vá olhar para aquela criança que você foi, olhar e sentir essa criança. Porque quanto mais amor tu conseguir olhar para aquela foto, olhar para aquela criança, mais fácil vai ser de você ir mergulhando e conectando e entendendo totalmente esse processo de olhar. E muito mais do que olhar e julgar, é o olhar e amar, é o olhar e aceitar aquela criança. É exatamente isso. Já não importa mais o que fizeram contigo, importa aquilo que você faz com aquilo que te fizeram. Então é justamente, amorosamente olhar para aquela criança que talvez não teve o melhor pai, não teve a melhor mãe, não teve o melhor acolhimento, mas agora você, adulto, pode fazer isso. Os pais entregaram aquilo que puderam e a gente agora, adulto, pode entregar aquilo que, entre aspas, né, aquilo que faltou, porque tudo passa justamente por esse processo do quê? De acolher quem somos e de aprender com o que fomos. Então, esse é o jeito certo de trabalhar essa infância, essa criança, essa timidez. E essa timidez vai se soltando, vai se liberando, justamente por quê? Porque existem sentimentos de que existe insegurança, existe medo, existe dor, né? Existem as brincadeiras de mau gosto, existe a falta de afeto, né? E o que eu falo sempre, chamo a atenção das pessoas, é que quando você fica culpando e responsabilizando o outro, você não está se colocando em primeiro lugar, porque você está colocando o outro a fazer aquilo que precisa ser feito. Então, quando a gente fala também da timidez, a gente fala justamente do processo do quê? Desse processo de olhar para aquela criança que precisou se encolher e dar para ela esse processo de liberdade. Uma curiosidade que eu gostaria de trazer em relação às pessoas que são tímidas é que as pessoas que são tímidas, elas normalmente se casam com o primeiro namorado. Por quê? Porque tem uma autoimagem tão pesada, tão negativa sobre si mesmos, que acham que não vão encontrar outra pessoa. Só que aí eu gostaria de trazer também um entendimento de que o tímido, porque ele tem esse desafio de exposição social, ele acaba sendo uma pessoa que desenvolve uma capacidade de autoanálise mais profunda, de autoobservação mais profunda, porque ele fica maquinando ali na cabeça dele tudo o que ele disse, como ele se comportou, para que ele perceba se ele foi saudável ou foi o bobo, digamos assim, né, da história. Então, as pessoas tímidas, elas têm uma capacidade de memória muito maior do que as pessoas mais extrovertidas, porque os extrovertidos normalmente eles estão falando uma coisa, já estão pensando outra. Então, a retenção de memória dos extrovertidos é menor. E os introvertidos, né, os que são mais tímidos, eles têm uma autoanálise mais profunda, por isso, necessariamente, eles têm uma memória maior. E os tímidos, eles gostam muito de ficar analisando muito e eles desenvolvem uma habilidade muito grande de escrita, porque aí como o tímido ele não coloca todas as emoções para fora, às vezes fica ali doendo muito, aí eles começam a fazer o quê? O processo de escrever. Então
alguns bons escritores. Eu não lembro agora. A Agatha Christie foi uma das... Era uma pessoa extremamente tímida e que criou vários e vários volumes de livros, né? Então, alguns dos autores famosos, eles são mais tímidos, porque aí tem dificuldade de expressar no público, no social, mas conseguem fazer muito esse processo de escrita e facilita muito o processo de expressão dos tímidos também. E os tímidos, eles são muito metódicos, muito organizados, muito, às vezes são apegados, assim, guardam coisas. Mas o que acontece? Os tímidos são excelentes executores. Então, às vezes eles não têm tanta criatividade para ter novas ideias ou ideias inovadoras, mas eles são necessariamente muito metódicos, organizados. Se você der uma tarefa para eles, eles com certeza vão conseguir executar com maestria. Os 7 dons dos tímidos, então. Primeiro, eles são bem sensíveis, têm uma sensibilidade muito grande, então conseguem sim sentir aquilo que o outro está sentindo. Eles são muito leais. Tímidos são fiéis, porque os tímidos eles não gostam de ousar e não gostam também, assim como não gostam de se machucar, não gostam de machucar outras pessoas, com o processo de infidelidade, traição, enfim. Então, o segundo dom do tímido é justamente esse processo de fidelidade. Terceiro, eles são muito auditivos, então eles ouvem muito aquilo que as pessoas falam, eles são muito respeitosos dentro do processo de fala, respeitam muito as outras pessoas e o interlocutor, aquela pessoa que está falando, eles são extremamente auditivos. Eles são muito modestos, normalmente têm um sentimento de humildade muito grande, porque têm dificuldade, eles não são egóicos, não são aquelas pessoas que têm que estar no centro da atenção. Então eles são muito modestos e são muito amantes. Então são aqueles mais românticos. O sexto dom do tímido, eles são mais misteriosos, por isso mais sedutores. Então, às vezes, né, o mistério do tímido atrai muitas pessoas e faz com que essa característica, por não se abrirem tanto, tornam isso um processo de sedução. E os tímidos, eles são uma doçura em pessoa. Então eles são realmente muito respeitadores, muito acolhedores e valorizam muito as outras pessoas. Normalmente, o desafio do tímido é se colocar em primeiro lugar. O desafio do tímido é olhar amorosamente para si mesmo, porque normalmente eles são aqueles que estendem um tapete vermelho para o outro, mas esquecem de estender o próprio tapete vermelho. Então são os tímidos, eles têm muitos dons que quem convive com eles gosta, encanta. Porém, o grande desafio é essa autoimagem negativa que os tímidos normalmente têm em relação a si mesmos. E as mulheres tímidas, normalmente, elas são mais agressivas, então elas têm mais dificuldade de tolerar algumas coisas e elas se tornam agressivas nas relações para se defender. Então, apesar desses 7 dons, tem algumas pessoas que se utilizam desse processo de agressividade para saudavelmente se proteger, tá? Então, dica prática de como é que você vai encontrar a raiz da sua timidez. Vou convidar para primeiro
você precisa fazer um processo de autoobservação para identificar se você tem uma timidez situacional ou se é uma timidez crônica. Se for uma timidez crônica, precisa olhar para a tua criança. Então, fecha os olhos, olha para a criança, ou pega uma foto, olha para a criança, enfim. Se for uma timidez situacional, você precisa ter clareza. Quais são os momentos em que eu me sinto tímida? É o momento em que eu preciso falar em público. É o momento que eu preciso me apresentar para um grupo novo. É o momento em que eu preciso dizer que eu te amo. É o momento em que eu preciso demonstrar o meu carinho, o meu afeto por alguém. Então você precisa entender, né, nesse processo de autoobservação, o que é uma timidez situacional ou o que é uma timidez crônica. Segundo processo de autoobservação é observar situações da tua história, situações as mais antigas que você conseguir. Então, assim, se conseguir ir para a infância, vai lá para a infância. Se conseguir ir para a adolescência, vai para a adolescência, juventude e idade adulta. Você precisa olhar efetivamente para aquilo que não está resolvido, para a cena mais antiga que você lembre que sentiu o processo da timidez. Então, essa é a tarefinha que eu vou deixar para vocês do dia de hoje. Beijo grande e até mais!